Acabou meu contrato no Fluminense em 2003 e não renovei e tudo. Eu tinha já essa vontade de jogar na Europa e tudo, de ir, no caso, para a Itália. E surgiram algumas propostas, tinha alguma coisa da Alemanha na época. E teve essa proposta do Chievo Verona, que era um contrato de 3 anos, né? E eu, na minha cabeça, né, na minha ideia, eu falei, pô, faço esses 3 anos, cumpro 3 anos de contrato e volto, né? E volto pro Brasil e tal. Nunca Por mais. isso que na vida, eu falo às vezes na vida, né? A gente faz, às vezes, planos, né? A gente programa alguma coisa e, pô, com o decorrer que as coisas vão acontecendo, cara, nada se concretiza, né? Vamos dizer assim, mas foi maravilhoso, foi muito bom e está sendo maravilhoso. E conta pra gente como é que você chegou no Fluminense. Como é que começou a sua carreira? A gente tava falando ali em off, começou no futsal, mas Sim. assim, você chegou no Fluminense, foi seu único clube aqui no Brasil, né? Então como é que foi essa chegada no Flu? Então, JP, é uma história, cara, essa também muito, assim, curiosa, né? Vamos dizer assim. Eu comecei, né, no salão com 8 anos de idade, um Grajaú Country, e no Fraldinha, né, na época, que era a categoria. Então, fui subindo de categoria, fui mudando de times também, e chegou no ano de 94, eu jogava com um menino na época que ele já fazia campo no Fluminense, e o pai dele falou, pô, vamos lá para você fazer um teste e tudo. Conclusão, fui fazer esse teste lá no Fluminense, fui aprovado, né, no teste, me levaram e eu fiquei lá naquele ano de 94 no Fluminense. Cara, chegou no final do ano, por motivos também técnicos e um pouco disciplinares, né, que também fazia um pouco lá de bagunça e tal. Então eu fui dispensado, cara. Eu fui mandado embora do Fluminense. Que isso? Isso, fui mandado embora em 94 do Fluminense. Em 95 eu fui pro São Cristóvão. Então eu fiz praticamente a minha base de 95 a 98, eu joguei no juvenil do São Cristóvão e fui subindo e tal nos juniores. Eu no primeiro ano de juniores, aí eu já comecei a jogar no profissional do São Cristóvão. Foi quando eu comecei a ficar um pouco, vamos dizer assim, na vitrine, né? Porque, porra, aí teve um torneio na época, foi a Taça Rio, na época, em 98 isso. O Fluminense disputou essa Taça Rio com o time profissional e a gente, o São Cristóvão, a gente chegou na final, eliminando o Flamengo. O Flamengo jogava com o time B, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, esses times grandes jogavam com o time B porque disputavam outros campeonatos e tudo. E a gente aproveitou isso e a gente chegou na final. Fluminense e São Cristóvão. Foi lá na Rua Bariri, cara, na época, esse jogo. E eu joguei, cara, e fui bem no jogo em 98. E o Parreira, cara, tava assistindo o jogo. Esse jogo ele foi assistir para ele montar o time, a base para o time que o Parreira em 99 foi o Fluminense. Então ele meio que me sinalizou ali para alguns olheiros, alguns observadores que tinham ali, que esse observador na época trabalhava, que era o Zilo, ele trabalhava com o Reinaldo Pita na época. Então o Reinaldo Pita me pegou no São Cristóvão, eu tive uma passagem, depois ele me levou para o Ituano, fiquei para disputar a Taça São Paulo, lá em 99, disputei a Taça São Paulo em janeiro e fevereiro, fiquei lá no Ituano, e depois ele me trouxe para o Fluminense, em 99, para os juniores do Fluminense. Era o Fluminense em reconstrução na época, né? Era Reconstrução. Tava disputando a Série C, Série C, perfeito. Eles estavam montando aquela base para a Série C. Só que eu não vim profissional. Eu tinha a idade de juniores ainda e fui para os juniores, que era o treinador, era o Marcos Paquetá na época. E... Chegou a treinar até o Botafogo um tempo atrás, não foi? Isso. Trabalha na Arábia. Isso aí, ele mesmo. Depois ele fez uma carreira ainda muito bom treinador e na época o time era muito bom daqueles juniores do Fluminense. E ele... Quem tava lá com você? Na época, cara, tava Júlio César, depois atacante, tava o Flávio. Tinha o César Carequinha. Isso. Jogou no Flamengo, Figueirense. Isso. E tinha alguns outros jogadores, cara, e para você ver, né? Gilson, lateral esquerdo, que depois ele chegou a subir o profissional também. E tinha outros 2, 3 jogadores também, que isso acontece muito, né? Que era o Eduardo, um meia que era considerado o craque lá e não, infelizmente, não conseguiu depois, na transição, né? Naquela passagem dos juniores para o profissional... Não virou. Não virou. E no caso, nos juniores, ele era um jogador, assim, fenomenal. Lembro dele, muito bom jogador. Enfim, em 99, a gente fez um ano muito bom. Ganhamos a Taça Otávio Pinto Guimarães, que era um torneio na época, era muito considerado na época.
Fizemos uma boa Taça São Paulo. E eu, em 2000, no final já de 99, que o Parreira, a gente ia treinar muito, né? Os juniores contra o primeiro time, lá contra o profissional. E naqueles treinos coletivos, teve já era já pro final do ano, já. O Parreira, ele me chamou depois no final de um treino e falou: garoto, como é que é teu nome e tal? Eu falei: poxa, César. Ele: olha, a partir da semana que vem, você vai vir e vai começar a treinar aqui com a gente. Eu já vou falar com os diretores e tudo. Você vai começar a treinar aqui com a gente. Em 99, eu comecei a treinar com um profissional, que aquilo também me deu te dá uma moral, né? Te dá uma moral muito grande, te dá um entusiasmo diferente. Até para começar o próximo ano, Para começar o próximo ano, eu treinava com eles e descia para jogar nos juniores. Treinava e tudo. Aí nos últimos jogos eu fui convocado, eu fui pro banco, mas eu não cheguei a estrear. E em 2000 eu já estava no profissional com o técnico Espinosa, que já o Parreira foi embora. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!